Lição número 19, batizado por João. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mateus 3,13. Por que Jesus, sendo sem pecado e não necessitando de arrependimento, já que o arrependimento é o que precede o perdão, se batizou? Assim como Deus, embora não canse, descansou no sétimo dia dando-nos o exemplo. Jesus, seguindo o exemplo de nosso Pai, passa também a ser exemplo a todos nós, batizando-se. Jesus passa por todo o processo, todo o caminho que cada um de nós precisa passar se quisermos finalmente vencer. E o que ocorre em seu batismo? O Pai confirma a paternidade de seu Filho nas palavras: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Estas são palavras que também nós, com os ouvidos da fé, podemos receber como nossas quando nos arrependemos, entregando-nos ao batismo, assim como também podemos, pela fé, receber o Espírito Santo de Deus, que habilitou Jesus a vencer o conflito ao qual logo passaria contra o diabo. Diz o texto: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Por que foi conduzido Jesus ao deserto logo após o seu batismo? Porque agora está pronto, tendo recebido do Pai poder para enfrentar o inimigo. Irá enfrentar este poderoso adversário como todo ser humano tem que enfrentar, mas não por um poder próprio, inerente, mas sim pelo poder de Deus. Não apenas que lhe foi dado, mas que lhe seria dado constantemente, à medida que se mantinha dia a dia em comunhão com o Pai. Dependência plena. E como temos certeza de que será assim também conosco? Afinal, Cristo era o divino Filho de Deus, literal, saiu do seio do Pai. Não é como nós que fomos adotados. Ocorre que a majestade, poder e glória que tinha com o Pai antes de se tornar carne, deixou no céu, pois de tudo isso esvaziou-se. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3,27. Assim como Cristo, batizando-se, reveste-se do poder do Pai para enfrentar o inimigo. Aqueles que batizam-se verdadeiramente, revestem-se de Cristo e podem então vencer também como ele venceu. Se não vencemos, é porque nos falta fé. Tudo é possível ao que crê, disse Cristo. Curiosamente, Jesus é desafiado pelo inimigo primeiramente com as palavras: "Se tu és o Filho de Deus." Note-se que a tentação não foi "se tu és Deus" ou "se tens poder em ti mesmo", mas "se tu és o Filho de Deus." Assim como Cristo foi desafiado a provar que era o Filho de Deus, assim como foi desafiado a olhar para a sua condição humana, pois depois de 40 dias em jejum havia nele ainda menos parecer e formosura, estando muito diferente daquele que séculos antes, quando somente divino, arrancou dos lábios de um rei pagão as palavras: "E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus." Daniel 3,25. Assim também nós somos desafiados a provar que somos filhos de Deus, sendo convidados pelo diabo a olhar para nós mesmos, para nossas imperfeições humanas, a ver se conseguimos encontrar algo em nós que nos recomende a Deus. Mas Cristo, assim como constantemente estava em dependência e buscando ao Pai, Cristo nos convida a olhar para fora de nós, para a cruz. Assim como os hebreus no passado, mordidos pelas serpentes, eram convidados a olhar para a serpente no madeiro e ser curados. E assim como ele próprio dirigia seu olhar a seu Pai, pois sabia que ali estava a fonte de sua força. 2 convites. Um te diz: olhe para a cruz, olhe para Cristo. Assim como Cristo confiava plenamente em seu Pai e poderá vencer como ele venceu. Outro convite te convida a olhar para ti mesmo, para provar que é um filho de Deus. Qual você aceitará? Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.